Quer aprender a plantar mandioca? Quer conhecer quais são as técnicas agronômicas que a gente usa para poder plantar direitinho? Então vamos lá, vamos começar. Ei pessoal, tudo bem? Bom, vamos então fazer o nosso plantio aqui da mandioca, tá? Então, segundo o planejamento que aqui foi feito através da planilha de planejamento de plantio, de escalonamento, né? Em relação ao consumo da minha família, você vai colocar lá o consumo da sua, eu preciso plantar o suficiente para conseguir colher um pé de mandioca a cada mês, tá? Então, eu sei que eu posso plantar a cada 3 meses, plantar um pouquinho, para sempre ter mandioca no ponto de colheita, tá? Depois de um determinado tempo. A mandioca ela tem um ciclo de vida mais longo, então tem que planejar bem para você não ficar com a sua horta entulhada, sem ter lugar para plantar e também depois não ficar com uma produção muito grande e você não conseguir consumir, porque ela vai ficando dura com o tempo, né? Fica aquela mandioca ruim de cozinhar. Então aqui o que eu vou fazer? Eu preciso de um pé por mês, né? Então eu vou fazer o plantio de quatro pés de mandioca aqui, tá? E vou fazer mais 2 aqui. Então eu vou ficar com 6 pés de mandioca nesse primeiro momento. Eu poderia também plantar 3, daqui 3 meses plantar mais 3, né? E assim sucessivamente. A cada trimestre planta 3, seria mais fácil. Só que eu ganhei uma mandioca aqui e não sei se depois também eu vou conseguir de novo essa muda, né? Essa maniva. Então eu já vou aproveitar para plantar um pouquinho a mais, tá? Vamos lá então. Bom, a mandioca ela é uma planta que ela pode ser plantada no Brasil todo. Ela é adaptada à nossa região porque ela é nativa da América do Sul, então ela já é acostumada com calor, com solos mais ácidos, então ela é muito boa para a gente plantar pela rusticidade, porque ela já é adaptada às nossas condições. Então ela gosta de muito sol e gosta também de temperaturas mais elevadas, ela não é muito do frio, tá? Então regiões mais altas, de temperaturas mais amenas, ela cresce, mas ela não é o melhor cenário para ela, tá? Então, por exemplo, a minha região aqui a gente consegue plantar e tal, mas nada se compara à produtividade conseguida na parte do centro-oeste para cima, né? Norte, nordeste, principalmente aquelas regiões do Tabuleiro, no Pará. Então são lugares que são mais favoráveis ao plantio, mas ela consegue produzir, a gente consegue produzir no Brasil todo, tá bom? Que mais? O solo, tá? Preferencialmente o plantio deve ser feito em solo mais arenoso ou textura média, porque ela consegue desenvolver melhor e tem uma melhor drenagem. A mandioca, como a gente vai consumir a raiz dela, então tem que ter uma profundidade, né? O solo tem que ser mais profundo, não pode ser um solo tão raso, porque ela tem que ter espaço para se desenvolver. E também o solo argiloso pode causar um encharcamento. E esse encharcamento pode trazer alguns patógenos, principalmente quanto à podridão. Então pode ser que dê aquele encharcamento, favoreça o crescimento desses patógenos e dê essa podridão, que aí você vai perder a sua produção. Então, se o seu solo for argiloso, você vai ter que fazer linhas mais altas assim como essa e depois na hora de plantar, você faz um monte assim, sabe? Você ergue ela um pouco, é como se você tirasse mesmo, criasse condições de drenagem para não ter um encharcamento. Então você vai fazer um montinho, né? Para tirar um pouco. Essas minhas linhas aqui a gente já testou e eu já sei que a textura aqui é média, então eu não preciso me preocupar, tá? Outra coisa, áreas com declividade muito elevada, né, não são ideais também. O ideal são lugares mais planos, mas também não aquelas baixadas onde encharca, não pode ter encharcamento, tá? Ela não é uma planta que precisa de muita água, o período crítico dela de necessidade de água é agora que a gente vai plantar, então daqui até os próximos 4, 5 meses, ela não pode faltar água, mas depois ela já fica bem resistente, porque ela já é adaptada, né? Então, a época ideal para a gente plantar mandioca é quando inicia o período das chuvas, tá?
ou então você vai ter que pôr uma irrigação. Aqui no meu caso, a gente está no começo da seca, então não é a época favorável, mas aqui eu tenho a irrigação que eu posso deixar ligada para favorecer isso, tá bom? E depois, a hora que chegar a época das águas, eu desligo a irrigação, porque ela não é exigente, assim, igual as demais hortaliças. Então, essa que é a época de plantio. Agora, a gente tem que decidir qual cultivar que a gente vai plantar aqui. Existem muitos cultivares, tá? Tanto aqueles desenvolvidos pela ciência, já melhorados, né, pelos cientistas, quanto aqueles bem nativos mesmo, que vai de um passando para o outro, né? Então, existe a mandioca que é brava, que contém o ácido cianídrico, e a mandioca que é mansa, né? Que é essa que a gente come. Para você ter certeza qual que é qual, é bom que você pegue a muda, né, a maniva, de alguém que já produz, que já consome, tá? Porque não tem muito como você saber, olhando para ela, olhando para a raiz, não tem como você saber se a mandioca é brava ou se é mansa. Tem muita gente que fala muita coisa, porque se a casca é dessa cor, se é de outra, tal. Mas a pesquisa já mostrou que existe mandioca brava de tudo quanto é cor, de tudo quanto é casquinha. Para ter certeza mesmo, é só com a análise de laboratório, que vai fazer a análise da quantidade de ácido cianídrico. E então você tem que pegar uma maniva, né? Ou na Casa de Agricultura, da Secretaria de Agricultura da sua região, que eles já vão te dar alguma coisa, ou com alguém que já tem em casa, que já produz e que já consome, tá? Essa daqui mesmo eu ganhei, tá, lá do pessoal da família do meu cunhado, que eles têm lá. Quem colheu para nós foi o Galvão. Muito obrigada. E essa daqui, esse cultivar aqui é daquela amarelinha, tá? Então todo mundo gosta dessa mandioca lá, de vez em quando eles trazem aqui pra gente também. E agora vamos plantar dela, estou muito animada para isso. E como que a gente faz o plantio da mandioca, tá? O plantio da mandioca a gente faz em cova, a gente abre uma cova e planta, tá? E a forma de propagação é através das manivas. Manivas são isso daqui, ó. Então você pega um pedacinho do talo, é uma maniva, e é isso que a gente vai plantar. Como que a gente pega essa maniva, né? Então a gente vai tirar a maniva de uma planta que já está madura, que já é adulta, ou seja, o ideal é que você tire as manivas de uma planta que já tenha pelo menos 12 meses, que ela já vai ser madura, já vai ter bastante amido, reserva de amido, que vai favorecer a brotação, tá? Então tem a planta lá, você vai quebrar a planta, né? Igual essa daqui, ó, tá vendo? Ó, foi quebrada, alguém quebrou a planta. E aqui tá vendo que já tem as divisões, que já devia ter as folhas aqui, por aqui. Então, o que você vai fazer? Na parte do solo, você vai descontar e vai cortar fora pelo menos uns 10 centímetros dessa parte mais lenhosa. E da parte das folhas também, você desconta pelo menos uns 10 centímetros depois que terminar as folhas. Então você vai usar esse 1/3 médio aqui, tá? Que é onde vai ter um teor maior de amido e vai ser melhor. Qual que é o diâmetro ideal, tá? As minhas aqui, ó, elas estão um pouquinho finas ainda. O ideal é que tenha um diâmetro de 2,5, tá? Ó, esse daqui é um diâmetro certinho, ó. Essa daqui, ó, é uma maniva certinha. Ó, então ela tem, ó, o diâmetro correto. Se você olhar aqui, ó, 2,5 daria aqui, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó, tá quase 2,5. E também, você tá vendo que aqui tem uma medulinha, ó. Ó, desse lado aqui dá pra ver. Que aqui, ó, tem um branquinho, uma medula. Essa medulinha aqui, ó, tem que estar menor, tá? Que essa parte toda. Então vamos supor que aqui tá com 2,5, isso daqui tem que estar menor, tá? Menor que metade de 2,5. Então vamos supor, se isso aqui tivesse maior que 1,25, quer dizer que não tá maduro bastante. Então essa medulinha tem que estar menor que a metade desse diâmetro aqui, tá? E também
aqui tem as gemas, tá vendo, ó? São as gemas, é daqui que vai sair os brotinhos. Aqui vai sair as raízes e aqui vai sair os brotinhos. Então, tem que ter pelo menos de 5 a 7 olhinhos desse aqui, gemas, tá? Olha quanto que tem esse aqui. Então, essa aqui é uma maniva maravilhosa. E pra gente cortar a maniva, é só você... Então, eu aqui vou precisar de 6, né? Então, é só você usar aqui uma serrinha de arco e vai cortando com 20 centímetros de comprimento. Então, você vai pegar o que você arrancou lá da planta e vai cortar. Então, aqui, vamos cortar essa ponta que tá quebrada aqui, ó. Vou começar daqui que tá mais grossinho, ó. Ó, cortei aqui. A medula, já dou uma olhada aqui na medula, ó. Aí já conto aqui os 20 centímetros, ou então coloco uma outra aqui do lado e corto igual, tá? Então aqui cortei, já tenho 4. Preciso de mais 2. Uma, 2. Pronto. Já tenho as minhas 6 manivas aqui, tá vendo? Quanto mais recém-colhida você conseguir plantar, melhor, tá? O ideal mesmo é até 8 dias, 10 dias para você plantar. Mas dá para você conservar também ela. Existem métodos de conservação. Não vou tratar aqui, mas existe, tá? Então, você vai fazer e vai plantar. Qual que é o espaçamento de plantio da mandioca? Bom, existem várias formas de você plantar a mandioca, tá? Então, o que acontece? Você pode plantar tanto em fileira simples, que é assim, ó, usando um espaçamento entre fileiras igual a que está aqui de 1 metro. Então, entre essa linha e essa aqui, tem 1 metro de distância. Então, a gente chama isso de fileira simples, espaçamento simples. Se você for optar por esse espaçamento, então você vai colocar uma distância de 1 metro e entre plantas, você pode colocar também 1 metro até diminuir um pouquinho até 0,8, tá? 80 centímetros. Mas você pode também plantar ela em fileira dupla. Fileira dupla é assim, ó. Você pega e tem essa fileira aqui, né? Aí você tem essa fileira onde você vai plantar, a cada 60 centímetros você coloca uma maniva. E a cada 60 centímetros também de assim, você coloca outra maniva intercalando. Então, eu coloquei uma aqui, vou colocar uma mais para cá, fica outra aqui, 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 assim, sabe? Igual um zigue-zague, assim. Então, você vai e faz uma fileira dupla. Só que se você fizer uma fileira dupla aqui, você não pode ter uma a 1 metro daqui. Você vai ter que colocar lá 2 metros. Então, ficaria sem essa, ficaria outra lá, igual tá aquela ali. Tá? Então, você faz uma dupla aqui, depois você faz uma dupla lá, depois você passa 2 metros, outra dupla, 2 metros, outra dupla, tá? Por que que as pessoas fazem assim? Porque se você fizer a fileira dupla, você vai ter uma distância de 2 metros entre fileiras, né? Entre linhas. E isso favorece o consórcio. Tem muita gente que planta consorciada, mandioca com milho, mandioca com batata doce, mandioca com feijão. Então fica mais fácil de você trabalhar, tá? Em 2 metros de largura. Quando a gente faz consórcio, a produtividade da planta em si, ela diminui. Então vamos supor, se eu fizer só o plantio da mandioca, vou ter uma produtividade. Se eu fizer mandioca mais feijão ou mandioca mais batata doce, a mandioca vai diminuir um pouco a produtividade, porque vai ter mais planta, né? Então vai ter uma competição maior por nutriente, por água, por tudo, né? Mas a produção, a eficiência da terra, ou seja, o quanto que você consegue produzir de alimento por metro quadrado, aumenta. Então, para nós, que a nosso objetivo aqui não é ter grandes produtividades de mandioca,
mas sim ter uma boa produtividade no geral, aproveitar e dar maior eficiência à nossa terra. Então a gente pode sim fazer o consórcio, tá? E esse consórcio a gente pode fazer tanto usando fileiras duplas quanto fileira simples também, tá? Então vamos supor, se aqui entre as fileiras simples você quiser colocar adubação verde, batata doce, milho, pode colocar também, só que só vai caber uma linha de plantio, dependendo do que você for colocar, tá? Então a mandioca ela tem um ciclo de vida mais longo, só que dá também para a gente consorciar, para não ficar tanta terra empatada durante tanto tempo. E para a gente não tem condição, né? Então, feito isso, a gente vai fazer a adubação de plantio. Então, a adubação de plantio a gente vai fazer em cova. Então, vai ser a mesma adubação que a gente faz para abóbora, para abobrinha, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai colocar aqui? Já está feita a calagem, tá? A mandioca, ela não é tão exigente, ela é muito resistente até em pH mais ácido, que ela já é adaptada a isso. Entretanto, se você colocar um pouquinho de calcário, a produtividade aumenta bastante. Então, aqui já foi feita a calagem, tá? Com uma quantidade de 2 toneladas por hectare. Se você colocar até uma tonelada por hectare para a mandioca já é suficiente, é uma quantidade boa, ela responde melhor a 1 tonelada do que a 2, tá? Mas aqui já foi feito 2. Então, aí feito isso, coloquei tudo aqui, né? Essa minha linha aqui já estava preparada, já tinha sido feito todo um preparo da terra, soltura. Então, nessa hora aqui, se a sua terra for bastante argilosa, você pega e vai puxando, ó, pra cá, assim, pra subir, pra ficar alta, tá vendo? Pronto, ó, bem rica, hein? Aí você vai colocar a sua maniva, tá? A maniva, ela é colocada, geralmente, numa profundidade de 10 centímetros. Então, você vai abrir um buraquinho aqui, tá? Algo que dê 10 centímetros. Quanto que é 10 centímetros? Você vai ter que saber, né? Ó, o meu, esse daqui, ó, 10 centímetros meu é isso daqui, ó. Então, aqui, se eu colocar a minha maniva, aí a maniva você pode pôr de assim, de assim, de assim. Se você colocar na horizontal, é melhor, tá? Porque as raízes não vão ficar, a mandioca não vai ficar tão profunda. Então, você vai, coloca assim. Se você colocar ela na vertical, ela vai ficar com uma raiz muito mais profunda, mais difícil de você arrancar depois. E se você colocar a 15 centímetros de profundidade, não vai ter tanto perigo de tombamento, com vento, com essas coisas. Mas também para você arrancar depois vai ficar mais profundo. Então, o ideal mesmo é 10 centímetros, tá? Então, você marca aqui 10 centímetros e cobre. Tá? Repete para todas elas. Cresça linda e abençoada. O ciclo produtivo dela, em média, aí são 300 dias, tá? Então tem mandioca que vai demorar um pouco mais, mandioca que vai 6 meses, a pessoa tá colhendo já. Vai depender também muito do como que você quer. Tipo, se você não liga dela tá mais fininha, tudo bem. Tem gente que gosta, principalmente para comércio, né? Tem que ficar um pouco mais grossa para poder vender. Mas quanto mais novinha, mais macia e gostosa. Então, já que a gente está produzindo para a gente vai... Então, aqui eu vou começar a colher com 6 meses, tá?
Então aí daqui 6 meses eu começo a minha colheita e vou tirar uma por mês, tá bom? Então, aquela mandioca cresceu, ó, tá grandona aqui já. E essa semana, antes de ontem mais precisamente, eu fiz a primeira colheita, tá? Então eu colhi ela estava com 8 meses de idade, a produção foi baixa ainda, eu tenho que esperar mais essa variedade aqui, né? Esse tipo de mandioca que eu plantei aqui. Na minha região eu preciso esperar um pouco mais para poder ter uma produtividade maior. Porém, como eu faço plantio para consumo próprio, para mim não tem importância ele ter uma alta produtividade. Para mim a única coisa que importa é ter um produto de alto valor nutritivo, um produto saboroso, né? E uma mandioca que seja macia na hora de cozinhar. Então a mandioca mais nova, ela tende a ser mais macia, ao passo que as mandiocas mais velhas, elas vão ficando muito duras, tá? Então o sabor é diferente. Então a gente fez a nossa primeira colheita aqui com 8 meses, tá? A mandioca limpa, né? Sem a casca, sem nada, deu 1,5 kg. Deu para fazer duas, já deu uma fritada boa e agora vai dar outra, tá bom? Então já vai dar para fazer 2 refeições aí 2 pratos, né? Para a família toda aqui. Então, gente, hoje eu vou replantar. Então eu tirei, eu colhi, né? Vocês estão vendo que eu colhi, aí eu separei aqui a mandioca que eu tirei, né? E dela eu vou fazer um novo plantio, para ir mantendo sempre mandioca no ponto de crescendo, outro no ponto de colheita e outro começando a crescer, porque a mandioca demora, né? Então, eu vou preparar essas manivas aqui e também vou fazer a adubação aqui do solo para poder plantar novamente. Então, sempre que você for colhendo, você já planta novamente, tá? Agora, onde que você vai plantar novamente? Então, essa mandioca aqui, ela estava plantada exatamente aqui, ela estava aqui. Eu não posso plantar de novo no mesmo lugar, porque a mandioca, ela é uma planta que ela esgota o solo, ela consome muito potássio, tá? Então, ela esgota o solo. Então, você tem que fazer sempre uma rotação de cultura, para não ter esse esgotamento de nutriente e também ter um bom controle de pragas e doenças, tá? Evitar a proliferação de doenças que causam podridão, né? Então a mandioca, ela tem um problema sério, que se o solo ficar muito encharcado, ela pode ter podridão de raiz e colo. Então a gente tem que fazer sempre a rotação de cultura para poder evitar também esse alto índice dessa doença. Então aqui, ó, nessa parte que eu tô aqui na frente, aqui eu tinha abobrinha italiana plantada. Então eu vou fazer o plantio aqui. Então eu vou plantar 2 plantas aqui e tem uma outra parte ali também que tinha uma berinjela e eu vou plantar lá. Então eu colhi uma, tá? Mas eu já vou plantar 3. Aqui na minha área, o meu escalonamento de produção, né, que é o quanto eu planto a cada mês, para a mandioca, o ideal é que eu conseguisse plantar pelo menos 3 pés, né, a cada mês, a cada 3 meses, desculpa. Então, a cada 3 meses eu tenho que plantar 3 pezinhos, que aí eu vou ter sempre meus 3 lotes, né? Um lote crescendo, um lote já mais adiantado e um lote no ponto de colheita. Então, é assim que eu faço o escalonamento. Então, por isso que para mim, não tem importância de ter uma alta produção, porque eu quero uma produção ao longo do ano e um produto de extrema qualidade, diferente daquele quando a gente compra mandioca, às vezes é uma loteria, a gente não sabe como é que vai ser, se vai vir dura, se vai vir boa, como é que vem. Essa daqui é uma mandioca, é uma delícia, ela é bem amarelinha, nossa, é muito boa mesmo. E olha, até água na boca. Então eu vou plantar. Então eu vou preparar as manivas aqui do jeito que vocês aprenderam e vou começar a plantar, tá? Então enquanto eu vou preparando aqui minhas manivas, tá? Vocês vão vendo aí minha colheita, como é que foi.
Olha, já olhei aqui a medula, tá bonita, tá, ó. Tá mais fininha aqui dentro, ó. Tá boa. Então aqui eu já tenho uma maniva. Já vou fazer a segunda aqui, ó. Quanto antes você plantar, você colheu, né? Quanto antes você plantar, melhor, tá? Essa aqui tá mais fininha, deixa eu pegar outra ali. Tá vendo aqui, ó? Tá com um pedaço de raiz, né? Então eu desconto esse pedaço de raiz, eu jogo fora ele, ó. Tirei aqui o pedaço de raiz. Dou uma limpada aqui, né? E corto meus 20 centímetros aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho aqui as minhas 3 manivas que eu preciso para plantar. Tá? Então eu vou preparar aqui as covas e plantar. Quando você for replantar, a primeira coisa que você vai fazer é colocar, como é uma cultura, bem dizer, anual, você vai ter que colocar novamente o calcário, o fosfato e o adubo orgânico que você for utilizar. Então aqui eu vou colocar o meu calcário dolomítico, já vou aplicar o Iorim Master, que é uma fonte de fosfato, e dessa vez eu não vou colocar o composto orgânico, porque o meu composto orgânico não está pronto, não. Então eu vou colocar a torta de mamona ou farelo de mamona, tá? Então, o farelo de mamona, quando você for colocar, você sempre coloca 10 vezes a menos que o composto orgânico ou o esterco, porque ele é mais forte, tá? Então você divide por 10 o valor e coloca. Então eu vou preparar aqui, vou pesar, tá? Meus 100 gramas, o calcário. Então o calcário, eu falo pra vocês que o calcário básico, né? São 200 gramas de calcário. Então eu vou ligar aqui. Se você quiser colocar na mandioca só 100 gramas, você pode também, tá? Porque o resultado de pesquisa mostra que é melhor ainda. Então eu vou pegar aqui. Meu calcário tá acabando. Tá? Dessa vez, como já foi feita uma calagem nesse solo, né? Não precisa fazer o descanso, né, do calcário, porque já foi feita a primeira calagem. Então esse solo já não tá mais tão ácido, tá? Então eu vou colocar só 100 gramas, ok? Então eu já vou pesar aqui 300 gramas, que é para eu dividir nas 3 ali, né? Pronto, ó. Aqui eu já tenho os 300 gramas. Então eu já vou colocar um pouco aqui, né, que é onde vai ser minha primeira cova aqui. Um pouco aqui. E o que sobrou vai para lá. O fosfato, a gente vai colocar 150 gramas, tá? Então eu vou abrir aqui meu fosfato. E vou pesar aqui, tá? Ó. São 150 gramas, né? Então, 3 covas, né? 150 vezes 3 vai dar 300, 450. Pronto, 450 gramas. Agora eu já divido aqui nas covas, tá? Põe um pouco aqui. Põe um pouco aqui. E vou guardar um pouquinho para delar também. Feito isso, agora só falta o quê? O adubo orgânico, né? Então aqui o meu vai ser a torta de mamona. Então são 300 gramas, tá? Então aqui eu tenho 200 gramas. Um copo desse aqui dá 200 gramas. Falta 100, né?
Então, ó, mais 200, aqui eu divido metade aqui e metade ali, tá? Agora, é só incorporar tudo isso e plantar, tá? Então, vou mexer aqui. Então, veja bem, já montei ali as covas, vou pegar minhas manivas e vou colocar elas a 10 centímetros de profundidade e cubro, tá? Tá plantada. Eu volto a minha irrigação, que eu posso ligar na época da seca. A mandioca é uma cultura. Deixa eu falar para vocês um pouco. Quando eu produzo aqui em casa, eu faço um custo de produção. Então eu calculo quanto que eu uso de adubo, de água de irrigação, de tempo, de mão de obra, qual que é o custo de imposto dessa minha terra aqui que eu pago, né? Qual que é o custo da minha terra total. Então eu coloco tudo isso numa planilha e aí eu faço qual que é o custo de produção. Baseado no custo de produção, eu vejo qual que é o preço que eu compraria, que eu pagaria, para ver se o meu custo de produção compensa eu produzir ou compensa eu comprar. Porque a gente quer produzir, mas a gente também quer ter economia. Então, se eu produzo e fica muito caro, não compensa, não é viável, né? Então, a mandioca, ela é uma cultura que o valor de mercado dela, você consegue comprar mandioca a um preço baixo, relativamente baixo. E o meu custo de produção aqui, ele já é um pouco mais alto porque ele é menor, né? E eu faço adubação de cobertura, né, que é uma adubação que eu faço todo mês. Então, depois que essa planta começar a crescer aqui, né, ela vai crescer. Quando ela começar a emergir, 60 dias depois, eu já começo com a adubação de cobertura. Eu coloco micronutriente, eu uso iorim, que é um produto mais caro. E eu coloco a irrigação nos períodos mais críticos de seca. Entretanto, a mandioca ela é uma hortaliça, né, que ela não suporta esses custos, não paga uma irrigação. Então, por isso que quem produz mandioca não tem irrigação. Então, eles plantam sempre nessa época agora, igual aqui na minha região está chovendo bastante, então é uma época boa de plantar. Então, esses primeiros meses, assim, já vai estar sendo... a chuva vai ser suficiente para que ela possa dar o pegamento. E quando chegar mais na parte da seca, ela tem uma certa tolerância à seca. Claro que a seca sempre vai dar uma prejudicada na produtividade, dependendo do tipo de seca, né? Pode até inviabilizar, matar uma planta, mas ela consegue sim, não é tão sensível à seca. E também a maior parte das pessoas não faz essa adubação de cobertura, por isso que eles falam que o plantio de mandioca acaba esgotando o solo. Mas não é que esgotou o solo, é que o que você colocou de nutriente foi menor do que a planta absorveu. Então, se você coloca uma mandioca que absorve muito potássio, por exemplo, e muitos outros nutrientes, você tem que fazer uma adubação de acordo para repor, né? Porque o solo tem que também ser nutrido. Você não está nutrindo só a planta, você está nutrindo o solo, que é rico em micro-organismos, que é um organismo vivo, ok? Então, aqui no meu custo de produção, a mandioca, ela não paga a irrigação. Então, se eu colocar irrigação, ela sai mais caro para mim. Entretanto, se eu fizer o plantio de mandioca consorciado com abóbora, qualquer outra consórcio que eu coloque aqui, aí esse custo já cai mesmo. Aí já vale a pena plantar. Por quê? Porque nesse espaço aqui, ó, vamos supor, tá uma linha aqui e uma linha aqui. Estou plantando a mandioca. Então, o custo da minha área já está pago, tá? A minha mão de obra já está paga. É só agora
eu aproveitar isso daqui. Então, no mesmo custo fixo, eu consigo uma produtividade maior. Entendeu? Então, nessa área aqui, o meu custo cai, meu custo baixa e aumenta a minha produção. Aí fica viável financeiramente. Então, na minha planilha lá, eu tenho qual que é o custo da mandioca solteira, né, plantada só mandioca, e o custo da mandioca consorciada. Aí você vê que realmente aí compensa o plantio. Então, a mandioca sempre é recomendado fazer o consórcio dela, para ter viabilidade financeira e aproveitar muito mais a sua área, ok? Então, agora eu vou fazer o plantio da outra planta que falta e de acordo com a minha planilha de escalonamento, aquelas, né, que adoram uma planilha, mas não é, facilita a vida, porque você consegue ver, enxergar as coisas. Então, lá na minha planilha de escalonamento, eu já sei que eu tenho que plantar 3 mandiocas a cada 3 meses para ter a colheita de um pé de mandioca por mês, que para mim aqui é suficiente. Então, se você consome mais, você vai ter que plantar mais. Se você consome menos, você planta menos, tá? Então, é de acordo com o seu consumo. E se você quer fazer um plantio para você comercializar, você também tem que fazer de acordo com o seu mercado. Para quem você vai vender, qual a época que você vai vender, porque senão você vai produzir, você vai colher numa época que está todo mundo colhendo, aí o preço vai lá embaixo e não compensa nem você arrancar ela da terra, tá? Igual acho que foi o ano retrasado, o pessoal aqui da minha região que tinha mandioca plantada achou melhor nem colher, para não ter nem o gasto da colheita, porque não ia pagar o custo da colheita. Entendeu? Porque a mandioca geralmente você colhe e se você for vender para alguma empresa, você tem que ainda limpar ela e às vezes dá até uma pré-cozida para você vender. Que eles pegam já meio que caminho andado, sabe? Então sai caro para você poder entregar. E se você não tem um acompanhamento dos custos, você não sabe se vale a pena ou não. Às vezes você está tomando um prejuízo e nem está sabendo. Então, por isso que eu gosto também de fazer esse acompanhamento de custo de produção. Tá bom? Então, aconselho muito que você tenha, pois essa daqui é uma cultura que eu recomendo para quem tem uma área maior de 30 metros quadrados. Se você área é pequena, 10, 20, até 30, deixa para produzir alface, os refogados, né, berinjela, pimentão, essas quiabas, essas hortaliças assim, que você acaba consumindo mais. Agora, a mandioca, como precisa de bastante espaço, né, para você poder produzir, então eu sempre recomendo, se você tiver mais que 60 metros quadrados de horta, mais que 30 de horta, aí já compensa, tá? Para você poder fazer, senão não compensa. É melhor que você produza as folhosas e os refogados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.